Já estamos no ar com mais um Funimation TV, que aqui é o nosso espaço para falar de tudo sobre anime, mangá, o mundo da cultura pop japonesa no geral e a programação da Funimation. Eu sou Leonardo Kitsune e a Mai Fujikaki já volta, não se preocupem, porque hoje o nosso programa é ligeiramente diferente. É aquele encontro sazonal, digamos assim, que nós temos, o nosso Anime Classroom, vamos chamar assim, Anime Classroom com o professor Kitsune. Olá, eu sou o professor Kitsune. A gente falou aqui no Funimation TV que estreou na Funimation.com um anime chamado Mushoku Tensei, considerado por alguns um dos precursores do Isekai. O Mushoku Tensei é a história de um cara que é um otaku por volta de uns 30 anos, ele queria dar uma virada na vida dele, porque ele achava que a vida dele estava muito ruim. Quando ele decidiu dar essa virada na vida dele, ele foi atropelado, morreu e reencarnou num outro mundo na pele de um bebê, e esse bebê vive num mundo de fantasia, magos e magia e cavaleiros e tudo mais. Para os otakus que costumam acompanhar as temporadas de anime, todos os animes que saem a cada 3 meses, você vê um anime desse e fala: caramba, mais um Isekai. Mas para você que chegou agora nisso, eu quero acreditar que muita gente está chegando agora com o Funimation TV e com a loading ao mundo dos animes. A pergunta que fica é: o que diabos é Isekai? Esse é o assunto da nossa Anime Classroom. Então vamos lá. Isekai. Isekai, o termo em japonês, significa basicamente outro mundo, ou mundo estranho. E a partir daí que a gente vai começar a definir o que é Isekai, porque meio que a definição do que é Isekai depende da sua, eu vou chamar aqui de nota de corte, aonde você coloca o seu critério para acabar o que é um Isekai. Eu já vi argumentos idiota dizendo que qualquer história que se passa em outro mundo é um Isekai, então tipo Dragon Ball é um Isekai porque não é o nosso mundo. Não, isso é bobagem, não entre nessa história, ok? Isekai é qualquer história onde um personagem ou um grupo de personagens é transportado para um outro mundo. Então, a partir daí, um monte de coisa classifica-se como Isekai. Tem modos diferentes de os personagens entrarem para esse outro mundo. Tem histórias em que eles reencarnam, que inclusive são histórias classificadas como Tensei, como por exemplo o Mushoku Tensei, que é o anime que a gente tá falando aqui. Mas tem histórias em que eles são, por exemplo, invocados para um outro plano, por um portal, por uma magia, qualquer coisa do tipo. Eles caem por acidente num portal, qualquer coisa do tipo. Então tem maneiras diferentes de os personagens entrarem no outro mundo. Basicamente esse é o critério. São histórias onde personagens vão para um outro mundo e a história acontece nesse outro mundo. E é aí que começa o grande debate da coisa, porque se você pegar por esse critério simples, tem muita gente que pega, por exemplo, as origens do Isekai, colocam as origens na lenda do Urashima Taro. A lenda do Urashima Taro, que é uma lenda antiga japonesa, que é se eu não me engano, é um pescador que ajuda uma tartaruga, e aí ele é transportado para um mundo subaquático, e quando ele sai desse mundo, ele percebe que ele não ficou lá algumas horas, ele ficou 100 anos. É um conto bem antigo. E aí as pessoas pegam isso e falam: olha, o Isekai tem origem nesse conto. Ou, por exemplo, no sucesso de Alice no País das Maravilhas, no Japão e tudo mais. Se você pegar pelo simples critério de personagens transportados para um mundo mágico, um monte de coisa é Isekai. E aí você coloca Viagem de Chihiro, do Hayao Miyazaki, é um Isekai. Digimon é um Isekai, porque eles são transportados para um mundo eletrônico, porque nem sempre é um mundo de verdade. Dependendo do seu critério, conta também se for um mundo virtual. Por exemplo, Sword Art Online seria um Isekai, porque ele tá preso no jogo, não é um mundo paralelo de verdade, mas ele tá preso ali. Eu não me interesso muito pelo amplo, porque eu acho que é o seguinte: no meu critério, pelo menos, o Isekai nada mais é do que uma outra maneira de fazer a jornada do herói. Porque o começo da jornada do herói, normalmente, é um personagem que tem uma certa zona de conforto e ele é levado para um outro contexto onde ele não está mais na sua zona de conforto e ele é chamado para a aventura dessa maneira. Então, Senhor dos Anéis e o Hobbit tem essa estrutura. O condado é a zona de conforto e, tipo, Mordor é tão drástico pro Frodo ir do condado pra Mordor quanto é pros Digi-escolhidos irem para o Digimundo, basicamente. Então, eu digo que nem tudo que a gente diz que é Isekai é exatamente Isekai. Dependendo do seu
critério, mas não exatamente, porque eu prefiro pensar no específico da questão. E aí é que a gente vai pensar em como é o Japão de uns 20, 15 anos pra cá. Porque assim, a ficção tem muitas funções. Uma delas é o escapismo, sim. Mas mesmo através do escapismo, a gente consegue aprender sobre a nossa realidade, no fim das contas. O Japão teve uma época de prosperidade econômica muito grande lá pelos anos 80, que acabou num certo ponto. E o Japão nunca exatamente se recuperou disso, os anos 90 foram uma fase meio ruim para a economia japonesa e tudo mais. Só que ao mesmo tempo que teve essa fase ruim economicamente, você tem a ascensão de muitas coisas, como por exemplo, a evolução da tecnologia, da internet, dos videogames e tudo mais. E aí você pega esse contexto socioeconômico e junta com, digamos assim, o comportamento sociológico japonês. E aí eu devo dizer que eu espero não estar falando besteira, eu tento pesquisar o máximo possível de fontes primárias que são japonesas ou que estão no Japão para falar o que eu tô falando. Espero não estar falando besteira, corrijam-me em #VemPraLoading, mas eu espero que eu esteja falando certo aqui. Porque ao mesmo tempo que você tem tudo isso, você tem os MMOs, você tem a internet, você tem fóruns e tudo mais, e você tem também um aumento dos hikikomoris, que são pessoas reclusas em casa, e dos NEETs, que são pessoas que não estão nem estudando nem trabalhando, que são pessoas que não conseguem se encaixar na sociedade japonesa, porque a sociedade japonesa é uma sociedade de altas expectativas e também de alta expectativa em cumprimento de normas. E se você não consegue cumprir essas normas, normalmente você não consegue se encaixar na sociedade. Junto com isso, você tem o surgimento de sites como o Shosetsu Kaninaro, que é uma espécie... Isso é fascinante. Um dia eu preciso falar do Shosetsu Kaninaro pra vocês, é muito legal. É um site onde você posta suas próprias histórias, que são web novels, que depois são pegas por editoras para publicar fisicamente como light novels, que é a origem da maior parte dessas histórias, como por exemplo o próprio Mushoku Tensei. Nesses sites você tem os próprios otakus escrevendo histórias para os próprios otakus, muito nesse perfil de pessoas, muitas pessoas que se consideram excluídos da sociedade, muitas pessoas que são literalmente excluídas ou reclusas da sociedade, e escrevendo histórias para elas mesmas. E um site como o Shosetsu Kaninaro, ele funciona mais como um YouTube, digamos assim. Ele tem um algoritmo e tags e tudo mais, ele vai recomendando o que faz sucesso. E o que faz sucesso nesse contexto socioeconômico cultural japonês, nesta época do começo dos anos 2000 pra cá, são histórias de puro escapismo, nas quais um personagem é um cara, normalmente um otaku, que se vê como excluído da sociedade, que é transportado para um outro mundo, e nesse mundo as qualidades que fazem dele um otaku são as qualidades que fazem dele um cara ultra poderoso nesse mundo. Então você tem mundos que funcionam por lógica de jogo. E se você é um otaku que gosta muito de videogame e é transportado, no nosso mundo, você é um excluído, porque você gosta muito de videogame. Mas se você é transportado para um mundo que funciona por lógica de videogame, você é Deus. Então você tem muitas histórias onde esses caras são basicamente Deus. E muitas vezes desejados por muitas mulheres também. Então você tem haréns em outro mundo, afastado do nosso, e muitas vezes esses isekais modernos, eles não deixam com que o personagem volte para o nosso mundo. Como, por exemplo, Hey Earth, elas voltam para o mundo. Eu acho que Inuyasha, que tem gente que conta como um isekai, tem um transporte bem livre de um mundo para o outro. No isekai moderno, não, porque aí é uma vida completamente nova. É a chance de o otaku se ver num personagem num contexto onde ele é tudo que ele sempre quis e ele não é um excluído. Então, o isekai é um fenômeno fascinante, um pouco saturado, mas mais por conta desse contexto de recomendar o que já é o que as pessoas gostam. E aí você cria muitas histórias iguais e acaba dando uma certa saturação. Não quer dizer que todo isekai é ruim, obviamente. Tem muito potencial e com certeza tem muito potencial pra gente entender o nosso mundo, entender de onde essas histórias partem, ok? Então eu queria ensinar um pouquinho pra vocês o que é Isekai. Assistam o Mushoku Tensei na Funimation.com. Agora a gente vai ter Attack on Titan e eu e a Mayara já voltamos.